Boa noite, iniciamos a nossa web no auxílio de manutenção e sistemas mecânicos, né? Então, começando uma nova web, o conceito de manutenção, creio que grande parte aí do pessoal que assiste, né, que vai estar assistindo esse vídeo, os alunos da turma, devem trabalhar com manutenção. Querendo ou não, é uma das principais áreas de formação, né, que forma nessa área. Lógico que tem manutenção, ou tem montagem, tem projeto, né? E tem manutenção. Manutenção é uma das principais áreas aí também da, do nosso mercado de trabalho e que sempre demanda técnicos, né? A parte de montagem, por muitas vezes, um cara é técnico e tem uma equipe de outras pessoas não técnicas, né? Às vezes tem noção, mas não tem a formação. Na parte de projeto, tem o técnico e tem o engenheiro, né? Então ele vai trabalhando ali os dois, né? Um pode ser o projetista, pode assinar projetos até certa capacidade, né? Lógico que o CREA e o CFT vão definir isso, até onde abrange cada um. E a parte de manutenção, no geral, é feita por técnicos, né? Porque a manutenção em si, ela demanda, né, um nível de acuracidade, um nível de eficiência e eficácia bastante elevado. Quer dizer que projeto e montagem não precisa? Não, não é isso. É que dependendo do nível de atividade, pessoas não formadas conseguem realizar. Manutenção também. Só que em si o mercado já entendeu que a parte de manutenção, o nível de importância que ela tem, né? As empresas já têm os seus PCMs ou PPCM, depende do nome, da sigla que a sua empresa usa, que o nível de treinamento, nível de aptidão do técnico faz diferença na produtividade, faz diferença na disponibilidade dos equipamentos, o nível de quebra, né? Lá entra MTBF e tantas outras siglas aí que quem está acostumado com manutenção, né, vai interferir. Então, a manutenção em si é de extrema importância. Eu vou falar um pouco puxando porque eu sou gestor de manutenção, né? A minha área de especialização é em manutenção. E essa é um pouco, né? A gente vivencia todas essas áreas aí. E falando por mim, né? Hoje a gente demanda técnicos e os que não são técnicos, né? Que começam lá do auxiliar e tudo mais, a gente encaminha assim para o Senai para estar fazendo formação e a gente ministra treinamentos na empresa no mínimo mensalmente, né? Todo mês tem treinamento para a gente trabalhar, aperfeiçoar e trazer os alunos, os nossos colaboradores para o Senai. E isso não é uma prática só de onde eu trabalho, não. Locais que eu presto serviço da mesma forma. É lógico que tem outras escolas, né? Mas o Senai é a principal referência na área técnica. Então, de modo, né, como é feito. O técnico abre portas. Se você entrar nas indústrias aí de elevado gabarito, né, as multinacionais, se não for técnico, nem tem a porta aberta, né? Faz muita diferença. Depende do nível que você, ou do nível do mercado de trabalho na sua região, e tudo mais, mas onde eu vivenciei, né, como tinha bastante indústria, para entrar, realmente as maiores exigiam formação técnica. Então, a manutenção em si é uma das áreas que a técnica realmente influencia muito. Só carregar aqui que está aparecendo para mim o nosso slide de forma pixelada, né? Agora sim. Então, manutenção em sistema mecânico, né? Muito comum aí, indispensável, não tem como viver sem, né? Traz a garantia que as funções dos equipamentos, máquinas e instalações possam atender a um processo de produção ou serviço, né, possam oferecer capabilidade, garantindo a qualidade do produto, segurança, confiabilidade e conservação do meio ambiente. A confiabilidade é um item essencial. Hoje em dia, o desenvolvimento disso, a manutenção já entra para a gestão de ativos, né? Vem da PAS 55, uma norma que está presente na Europa, depois virou a ISO 55.000, 55.001, 2 e 3, que também fazem parte da gestão de ativos, né? Tem outras normas, as NBRs aí, e muito provavelmente vai vir um NBR sobre gestão de ativo, que está diretamente relacionada à manutenção dos ativos, né? E a confiabilidade é um item central. O seu equipamento é baseado na confiabilidade, que a gente vai verificar a disponibilidade do mesmo. Então, se ele é confiável, ele garante uma maior disponibilidade, maior nível de produção, menor nível de falhas e paradas, menor desgaste,
tudo isso influencia. Então, principal, manutenção trabalha com confiabilidade e disponibilidade. Então, os dois temas ali principais, tudo que vai gerar, que vai ser trabalhado, estudado, técnica, as competências, habilidades do manutentor, cronogramas, tudo mais vai ser voltado em si para confiabilidade e disponibilidade, porque isso é o que traz o retorno financeiro. Porque, querendo ou não, aqui não sei se tem quem trabalha com manutenção predial. Então, você vai lá, faz manutenção predial, tudo mais, que é muito comum também na área, né? Que faz a manutenção predial, geralmente o pessoal da manutenção, eles são fantasmas, né? Quando tá tudo ok, tá tudo bacana, tudo legal, ninguém vê, ninguém lembra, passa desapercebido. Agora, quando dá um problema, todo mundo fica maluco atrás. Então, esse é o nuance, é o dia a dia, não vai fugir disso em diferentes mercados, né? É lógico que outros já dão um nível de importância muito maior ao manutentor, mas vai ficar dentro disso. Então, para justificar os custos e gastos, né, é o retorno financeiro ali pela disponibilidade, pela confiabilidade que garantem, né, os investimentos na área de manutenção. Então, o desafio das organizações que visam manter sua linha de produção e processo de fabricação em pleno funcionamento com o máximo de performance, né? É fazer com que todas as máquinas e equipamentos envolvidos no processo não parem devido a quebras inesperadas. É justamente isso, desenvolver, né, um cronograma, o tipo de manutenção que vai ser empregado, como que vai ser feito, periodicidade, tudo isso, né, conforme o planejamento e programação de manutenção, para que ocorra o mínimo de falhas, o mínimo de paradas, né, inesperadas, para não interferir na produção. Então, vão ter diversas estratégias que nós vamos ver aqui. Primeiramente, a nossa manutenção corretiva é, para muitas indústrias, a única manutenção executada. Por quê? Muitas vezes o cara não quer gastar com um corpo técnico para fazer uma preventiva. A preventiva tem um custo elevado dependendo do sistema que você tem. Então, ele por muitas vezes só arruma depois que quebra. Muito comum na área automotiva, né? Geralmente as pessoas só param o carro quando está quebrado e não faz uma preventiva, não confere o fluido, não confere quase nada, nem calibra o pneu, né? Trazer um pouco assim pro mais palpável. Então, com os automóveis acontece muito isso. E, infelizmente, tem indústrias que trabalham desse modo também. É um modo bastante arriscado, né? Você trabalha na corda bamba com nível de pressão e saturação elevado. Funciona legal quando a máquina está nova, né? O começo ali da vida útil é muito bacana. Agora, quando vai aproximando do final da vida útil, o nível, né, de paradas, né, vai aumentando constantemente, né? Ele vai aumentando, na verdade, exponencialmente conforme a distribuição de Weibull, curva da banheira, que define aí a vida útil dos equipamentos em comparação ao número de falhas, né? O decorrer da vida útil com o número de falhas. Então, tem gente que trabalha só com corretiva. E realmente é um nível muito estressante, né, de trabalho. Então, o que que é essa corretiva, né? É o trabalho realizado para consertar o equipamento após sua falha, né? A manutenção só é realizada após a máquina ou equipamento quebrar. Então, parou, você vai consertar. A manutenção corretiva restaura ou corrige as condições de funcionamento de um equipamento ou sistema. Então, como que pode ser desenvolvida essa corretiva? Ah, equipamento parou, quebrou, você já vai lá resolver, né? Então, tem a corretiva de duas formas. Você tem a capacidade de fazê-la de dois modos. Você pode fazer a corretiva programada e a corretiva não programada. Como que é a corretiva programada? Essa manutenção ocorre quando a máquina ou equipamento sofre um dano ou uma falha que faz com que não seja necessária uma parada imediata para a realização de manutenção. Dessa forma, essa manutenção pode ser programada para um período posterior, de comum acordo com a produção e com o PCP. Assim, a parada de equipamento não afetará a produção da empresa de uma maneira tão agressiva. Esse tipo de manutenção pode ser programado para um período onde há, por exemplo, uma troca de turno ou para um final de semana. Tem indústrias que rodam 24 por 7, né? 24 horas por dia, os 3 turnos e os 7 dias da semana, independente de feriado, o que for, só para quando ou acaba a matéria-prima, né? Que aí eles fazem a parada de manutenção anual. Como que seria essa manutenção corretiva programada? Ah, tem que trocar ali, o exemplo, um motor não está legal, né? Não está oscilando.
mas consegue trabalhar com ele? Ah, não está mais 100%, mas consegue trabalhar. Para repará-lo? Não, não dá mais reparo. Pelo histórico, chegou no final da vida útil, a gente já tem um novo, vamos trocar, né? Não vou usar motor, vamos usar um rolamento, né? O rolamento não está legal, mas ele roda ainda, mas a gente tem que trocá-lo. Tem indústria, igual esses carros de 24/7, que elas mudam, as máquinas têm tempo de setup. Setup é o tempo que ele faz a troca. Por exemplo, se for um invase, ele vai trocar rótulo, trocar tampa, trocar tipo de embalagem, né? E justamente nesse tempo é o que você faz a manutenção. Ah, minha linha não para, mas vai ter um setup ali, o setup é de 1 hora e meia. Para eu trocar toda, questão de rotulagem, tampa, embalagem, caixa, né? Para paletizar. Então tem 1 hora e meia para trocar. Dá para fazer? 40 minutos. Show de bola. Corretiva programada. Eu programei a hora que eu vou corrigir aquele problema. E a corretiva não programada é aquela que quebrou, tá no meio da produção ali, estou com 40% da minha produção feita, minha máquina quebrou. Meu amigo, tem que rodar. Então, essa é a pior de todas. Que você chega maluco, tá todo mundo nas suas costas, operador cobrando, PCP cobrando, o seu coordenador, né, o gerente, cobrando também toda a indústria em cima de você, porque precisa que o equipamento volte. Então não dá para esperar. Falhou naquela hora, tem que arrumar naquela hora. Essa é a pior de todas, né? Das manutenções pelo nível de pressão que você vai estar exposto e você precisa de um nível de eficiência bastante elevado, que você não tem tempo para ficar testando, não, se ficou legal. O cara já bota para rodar no 12 e põe para moer. Então você foi lá, fez a manutenção. Você não vai ter, tô dizendo, não vai ter muito tempo não com essa aqui. Botou para rodar, dá meia hora, quebra de novo a mesma coisa, então isso aí já interfere na sua capacidade. Então, esses dois níveis de manutenção são os níveis mais caros, maior nível de estresse, mais chato para o manutentor fazer, que dá maior desgaste, que atrapalha na produção. Então, é o terror de todo mundo, manutenção corretiva. Se tiver que acontecer, que seja programada, né? Sempre que possível. Se não tiver jeito, é a não programada, pau quebra mesmo. Então, a manutenção corretiva emergencial deve ser evitada, pois, como na maioria das vezes que ela ocorre, não há acompanhamento. A quebra acarreta em danos graves ao equipamento, gerando alto custo para a empresa, principalmente quando se trata de grandes máquinas ou equipamentos. Para máquinas ou equipamentos de pequeno porte, né, exemplo, esmerilhadora pneumática, a manutenção corretiva se torna um tipo de manutenção mais atrativo, pois equipamentos aos pés de reposição têm um baixo custo, além de apresentar uma manutenção de baixa complexidade, de maneira que a correção nesse tipo de equipamentos não sejam ou são realizadas de forma rápida. Então, é um equipamento também que dá para você ficar sem ali por um período de tempo, né? Então, se você tem a possibilidade de aguardar, você pode usar sim a método de manutenção corretiva, porque você não tem custo com preditiva e nem com preventiva, que a gente vai ver mais à frente. Onde que ocorre manutenção só corretiva, emergencial? Geralmente na área de eletrônica. A gente não fica dando manutenção em placa, a gente não fica abrindo lá e limpando com, por exemplo, vou abrir meu sistema aqui, meu inversor e vou olhar se os contatos estão legais. Não, a gente não faz isso, a gente coloca lá, ele roda. Exemplo, televisão. Você não vai dar manutenção preventiva em televisão. Lâmpada de casa, você não dá manutenção. Você espera queimar, né? Você vai lá e faz a corretiva, que é trocar. Uma TV você manda para o pessoal da autorizada, né? Arrumar. Então vem muito disso. Tem um custo mais elevado, mas muitas vezes o seu sistema ele funciona de modo que não dá para fazer outros tipos de manutenção. Ou o custo é bastante baixo, você encontra a peça de modo fácil e dá para você ficar sem. Aí você também usa a manutenção corretiva como principal, né, atividade de manutenção. Outro tipo de manutenção é a manutenção preventiva, né? Então, de modo como o nome diz, né? Ela vai prevenir as falhas ou reduzir a chance de falha, para que o seu equipamento tenha um maior nível de confiabilidade. Então, a gente emprega a preventiva para aumentar a confiabilidade do nosso sistema, consequentemente aumentando a disponibilidade do mesmo para justificar, né, a nossa manutenção. Porque a preventiva a gente define a rotina, define a periodicidade da manutenção, quem vai aplicar, quais dias vai aplicar.
em que momento, né? Na troca de turno, vou aplicar a preventiva. Ah, pode ser com a máquina rodando. Então, justamente para garantir a disponibilidade e confiabilidade no equipamento, a gente emprega a manutenção preventiva, né? Então, ela prega uma metodologia de trabalho em que o principal objetivo é a prevenção da parada de uma máquina ou equipamento devido a falhas, ao contrário da manutenção corretiva, que atua após a quebra do equipamento. Para isso, são feitas análises a fim de se poder planejar uma parada de máquina para a realização da manutenção, evitando assim a ocorrência de emergências. Então, aqui é uma preventiva, né? Trazendo a troca de óleo do motor, né? Que a gente faz conforme as horas úteis. Então, no caso do carro, é quilômetro rodado, né? Na indústria, ocupa-se muito com hora útil, né? Então, muitas das máquinas têm a IHM, tem um horímetro, tem vários métodos de acompanhar, né? O quanto de tempo rodou, o PCM tem esses dados. E um exemplo, o rolamento foi fabricado para rodar 5.000 horas úteis. Troquei do meu sistema, do meu motor, deu 5.000 horas, eu vou lá e troco todos os rolamentos. Tá bom, não tá? Não me interessa. Na preventiva, eu utilizo o método que o fabricante dá para fazer a hora útil, a troca. Ah, quero verificar. E já é outro tipo de manutenção. Se você vai verificando, faz análise vibracional, já é outro tipo, né? Para acompanhar o máximo de vida útil, né? Que seria a preditiva. Mas a preventiva a gente faz de modo a prevenir. Igual o óleo, ninguém pega, retira o óleo ali do cárter do carro, leva para um laboratório, analisa aí como está a viscosidade, as partículas limares de ferro, está um nível legal, posso continuar usando esse óleo, né? Ou tem que trocar? Ninguém faz isso, faz de modo preventivo. Deu 10.000 km, 5.000 km, 7.500, 20.000, dependendo do tipo de carro, né? Qual que é o seu automóvel, você vai lá e faz essa substituição, independente de como esteja a condição. A preventiva é basicamente isso, né? Ou é por horas úteis, né? Ou por quilômetro rodado, que é igual carro, ou muitas vezes, né, por prazo de validade, deu um tempo, venceu esse tipo, eu vou lá e coloco outro. Então, a manutenção preventiva estabelece paradas periódicas baseadas em estatísticas de quebra. Então, tem toda uma análise, né, um documental, um histórico. Por isso que o pessoal enche tanto o saco. Ah, precisa da OS, preenche ela certinha com os dados, né? O pessoal, pô, mas faço o S demais o dia inteiro. É justamente para isso, para gerar as estatísticas, aí a pessoa vai definir a periodicidade, vai ver quais são os itens críticos, né? Que está dando mais desgaste, justamente para estipular esse período, né? Esse plano de manutenção preventiva. Então, dessa forma, né, ele vai estipular o melhor prazo, o melhor intervalo para facilitar e para garantir que o equipamento funcione por mais tempo. Em algumas situações, a preventiva, né, pode ter um custo muito elevado, pois o tempo de parada de máquina geralmente é grande. E em muitos casos são trocadas peças que resistiriam a mais horas de trabalho, além de ser preciso um grande estoque de peças de reposição. Então, para que a manutenção preventiva seja, né, eficiente, devem ser elaborados cronogramas com planos de revisão periódicas e desenvolvimento de um sistema de informações com definições claras das responsabilidades de todos envolvidos com o plano de manutenção. O intuito de que as informações fluam rapidamente entre todos os setores envolvidos em uma parada de máquina programada. Então, ali vai ter uma comunicação PCM com PCP. Então, tem o planejador de manutenção, que vai definir o plano de manutenção, quais são as rotinas empregadas, ele vai definir a periodicidade da manutenção, e tem o programador de manutenção, que ele vai programá-las. Qual que é o melhor dia? Vou sentar ali com o meu PCP, quem que vai executar? Vou usar o técnico tal, vou precisar de tal coisa. Então ele vai ver o plano, né, e vai programá-la. Então por isso que no PCM aí tem esses dois, tem até mais, né? Tem inspetor de manutenção, vai ter coordenador e assim vai. Então são funções importantes e precisa estar muito junta, né, com o pessoal do PCP da produção, para que não ocorra nenhum problema, né? Então, preventivo, ó, pode reduzir os riscos de acidentes de trabalho ocasionados por quebra de máquina, aumentar a vida útil de equipamento, eliminar risco com acidentes ao meio ambiente, aumentar a produção, né? E redução de custos. Se aumenta a produção, elimina risco e aumenta a vida útil, diminui custo consequentemente, né?
Então, ela se torna conveniente quando os custos relacionados às falhas forem extremamente altos, então seu nível de disponibilidade baixo, afetando o rendimento, né, da sua indústria. Então, a preventiva acaba sendo mais barata do que a corretiva, e quando a falha do equipamento envolver risco ambiental ou ao trabalhador, que é melhor você prevenir, porque o custo também é elevado, né? Hoje as causas trabalhistas aí são as principais, né? Principais causas jurídicas dentro da indústria, e uma multa ambiental aí, dependendo do tamanho da indústria, gira em 6 dígitos, né? Acima, então é um custo bastante elevado também. E temos a manutenção preditiva, já vimos corretiva, já vimos preventiva e agora preditiva. O que a preditiva se baseia? Ela basicamente vai acompanhar o equipamento, analisando, né, de forma conforme literatura, temos termografia, análise de vibrações, outras tantas técnicas de manutenção preditiva, para usar o equipamento até o seu máximo, de certa forma. Exemplo do rolamento. Na preventiva, 5.000 horas de vida útil. Deu 5.000 horas, eu vou lá e troco o rolamento. Na preditiva, eu acompanho, faço análise vibracional do motor. Como que está a oscilação ali nas ondas que indicam a questão do rolamento? Está dentro do parâmetro, então vai rodar mais 200 horas. Vou lá verificar de novo, está dentro, roda mais 200. Assim vai, meu amigo, e você vai usar o máximo. Ah, começou a oscilar, vou lá, troco. Aí vai ver, ele rodou 6.500 horas. Então você teve um ganho de 1.500 horas a mais que na preventiva você teria trocado. E com isso você diminui o número de paradas, né? Então, se rodou 6.500 horas, depois é com 13.000 horas, né? Vamos dizer que ocorra da mesma forma. Depois com 18.000, depois com 24.000, né? Então, muitas vezes, cada 1.500 você vai ganhando, depois de 5 trocas, né? Você diminuiu uma em relação à preventiva, né? Que estaria na quinta com 25.000, se for 5.000 horas, né? E se você for a preditiva, seria acima de 30.000 horas para você trocar. Então, você já estaria na sexta troca preventiva, você ainda está na quinta preditiva. E isso dá um retorno bom. Por quê? A indústria não vive só de 3 meses, 6 meses. A indústria vive o longo prazo, né? Indústrias são bem antigas, né? Dependendo do mercado que você está. E as novas também, o cara não investe todo esse valor aí para o negócio acabar em 3, 4 meses, né? Nós estamos falando aí de anos e anos para ter um retorno. Então, a preditiva, coleta de informações, né, de dados sobre as condições reais de funcionamento das máquinas, de maneira a estimular a vida útil de seus elementos, informando desgaste das peças e processos de degradação, além de possibilitar manutenções antecipadamente à necessidade do serviço. A manutenção preditiva se baseia, né, nos sinais vitais da máquina ou do equipamento, adotando técnicas de inspeção sem que o funcionamento seja interrompido. A coleta desses sinais indicará se será necessário ou não a parada da máquina para a realização da manutenção. Se for constatado que a manutenção precisa ser realizada, é feito um planejamento do reparo, ocorrendo assim uma manutenção corretiva planejada. Certo? Então está muito relacionada, né, à preditiva também. Então, para se adotar manutenção preditiva, é necessário que o equipamento ou sistema de instalação permita algum tipo de monitoramento ou medição. Também se faz necessário avaliar os custos envolvidos para a realização do monitoramento, além da implantação de um programa de acompanhamento, análise e diagnóstico. Então, você vai precisar de uma equipe altamente treinada na questão de análise de dados. Se você for usar análise vibracional, você precisa de equipamento, tem um custo também legal. Vai usar termografia, tem um custo legal também no equipamento, né? Então, além de tudo, você precisa de mão de obra especializada, precisa de alguém que acompanhe, faça as medições e precisa de equipamentos também. Mas agora, analisando friamente, dependendo do tipo de sistema, pode ser a mais barata, porque esse custo do ferramental, né, de equipamentos, ele vai se diluindo com os ganhos que você tem. Então, muito da indústria já está partindo para a manutenção preditiva. As maiores já têm, e isso, né, nos mercados menores, nas empresas de menor porte, está vindo aí forte com a advento de indústria 4.0 e assim vai, que vai cada vez mais automatizando, né, trazendo o nosso campo ali para o nível da informática, né, internet das coisas, IoT, e aí você consegue acompanhar medições e tudo que é mais importante. Então, a preditiva, né, tem que observar alguns fatores.
verificação para identificar se o equipamento aceita algum tipo de monitoramento, né? Equipamento deve ser considerado fundamental para o processo produtivo da empresa. A equipe de manutenção envolvida no processo deve passar por uma capacitação, e esse monitoramento faz com que as paradas desnecessárias sejam evitadas, além de aumentar o tempo de vida útil do equipamento, sendo esses fatores um grande diferencial. Então, no fim, se tiver conseguindo empregar bem, tem o ferramental tudo certinho, acaba sendo, não dá para dizer o melhor, que depende, cada caso é um caso, mas seria o ápice, né, da manutenção, seria um nível a mais. Para tudo serve? Não, não vai servir para tudo, né? Mas para a grande maioria aí sim, a manutenção preditiva é de grande valia. Outro assunto relacionado aqui à manutenção, né, é o TPM, que é a manutenção produtiva total, que é um método, né, de manutenção, um sistema de organização do trabalho, em que o operador da máquina ou do equipamento participa diretamente da manutenção, e isso ajuda demais. Não sei como que é no dia a dia de quem da turma trabalha com manutenção, mas quando o operador te ajuda, ele te dá o diagnóstico mais assertivo, porque o cara está vivendo com a máquina o tempo inteiro, então ele conhece muitas vezes a máquina até pelo ruído. Então fez um ruído diferente, ele já vai lá e fala, ó, pode ser isso, pode ser aquilo e tudo mais. Então esse tipo de manutenção apresenta bons resultados e é de extrema importância que o operador do equipamento passe por treinamentos a fim de adquirir conhecimentos técnicos e habilidades adicionais para que ele converta em um agente de manutenção. Então, ele tem a obrigação de manter? Não, mas ele quer que a máquina rode, porque ele tem a obrigação de entregar a produção. E aí, manutenções mais simples, de baixa complexidade, com nível de ferramental menor, ele mesmo faz. Então, ele não faz uma parada, ele não tem que chamar o pessoal do PCM, né, fazer uma corretiva, ele mesmo ali já resolve e a máquina roda sem problema nenhum. Então, esse vem do Japão, né? Foi implantado pela primeira vez em 71. E esse sistema de trabalho inclui programas de manutenção corretiva, preventiva e preditiva, de maneira a analisar qual dessas manutenções é mais indicada para cada situação de manutenção. E outro ponto importante para a aplicação do TPM, né, que é manutenção produtiva total, é o programa 5S, né, mantendo a ordem do local de trabalho de maneira que ele fique sempre organizado, limpo e arrumado, seguindo padrões. E isso ajuda não só, o 5S não ajuda só na manutenção em si, ajuda em tudo, dentro da indústria, na sua casa, se você conseguir implementar no seu trabalho, né? No seu dia a dia, o 5S é um método de organização excepcional para a gente trabalhar. Outro assunto importante: manuais e documentos técnicos. Na manutenção, isso faz diferença no dia a dia. Por muitas vezes a pessoa recebe ali o manual, tem a entrega técnica do equipamento, não tem uma biblioteca dentro da parte de manutenção. Então, manutenção tem que ter uma biblioteca. Pô, mas eu tô sempre com a mão suja, né, trabalhando e tal. Não é isso, né? Não é que você vai se debruçar no livro o tempo todo, mas aquilo lá tem que ter guardado, porque por um momento, quando acontecer a corretiva, até você buscar literatura, manual, comprou uma máquina francesa, inglesa, italiana, os caras vão te entregar isso em inglês. E por muitas vezes ele pode te entregar até em português, por você ser um cliente dele em português. Vai procurar esse manual em português depois, não existe na internet, né? Por muitas vezes não tem nem ele em inglês, uma dificuldade tremenda, você vai ter que fazer pesquisa em inglês, tudo mais, que você procurar em português, né? No Google normal aqui, Brasil, você não acha, vai ter que procurar o seu conteúdo em inglês no Google, né? Para ele trazer para você. Então, ajuda demais. E quando que faz falta? Não é na hora que você compra, não, né? Que ali você está na entrega técnica, na garantia, sempre depois que acaba a garantia, 5, 6 anos. Ninguém guardou. Meu amigo, aí começa o terror atrás de manual. O manual ajudaria você a resolver em 2, 3 horas. Leu ali uma hora e meia, outra uma hora e meia empregado na máquina. Agora você sem manual, você vai gastar 3 horas procurando, muitas vezes não acha. Vai ligar no fabricante, até se conseguir falar com alguém. Então, meu amigo, de praxe, guarde. Manutenção tem que ter uma biblioteca, tem que ter um espaço para guardar isso aí, porque são documentos de grande valia e que vai fazer falta, não é ali 3 meses depois, não. É muito tempo depois. Manuais de treinamento, manuais de procedimento, manuais de política, manuais técnicos e manuais organizacionais. Outro assunto importante é o diagnóstico de dados da manutenção mecânica, né? Envolve
ou monitoramento de diversas ferramentas que permitem a realização de um diagnóstico interno e um prognóstico, projetando o futuro do equipamento. Então, a gente consegue avaliar e projetar a vida útil desse equipamento, qual é o risco de falha, de quanto em quanto tempo ele falha, daqui quanto tempo ele pode falhar. Vou empregar minha preditiva um tempinho antes para ver se realmente ele vai falhar ou não. Vou mudar o fabricante, né? Vou ver aqui se não tem uma melhoria que eu posso fazer, colocar algo mais robusto. Então, tudo isso influencia e os diagnósticos, né, ajudam até os prognósticos também na questão do dia a dia, né, do decorrer da manutenção e projetando ali um ponto futuro. Então, as principais técnicas, né, análise de dados através de ferrografia, espectrometria e análise de vibrações. Vamos ver cada uma delas aqui, ó. A ferrografia consiste em uma técnica de manutenção preditiva, na qual o desgaste dos elementos de máquina é verificado através de uma análise de partículas que são encontradas no óleo lubrificante do equipamento. A severidade do desgaste da máquina é medida por meio da identificação da morfologia, coloração, tamanho das partículas encontradas nas amostras de óleo ou graxa ou através do acabamento superficial. Então, a análise é feita, né, em máquinas de grande porte, onde a parada dessa máquina pode ocasionar grandes perdas, né, financeiras. Essa técnica é da década de 70, né, o Westcott, que em sua experiência utilizava um ímã para separar partículas de ferro do óleo através da magnetização. Então, ela parte, né, do princípio de que toda máquina se desgasta e gera partículas, sendo que o tamanho e a quantidade são indicativos da severidade do desgaste. A morfologia indica a causa do desgaste. Então, são classificados, né, esses exames em quantitativo e analíticos. Então, quantitativo, né, exame que determina a concentração e o tamanho das partículas. A severidade do desgaste do componente é medida por essa técnica. Para determinar a quantidade de partículas, é utilizado um contador de partículas que as quantifica em grandes e pequenas de forma rápida. E o método analítico, né? É possível identificar os tipos e causas do desgaste através do exame visual da morfologia. A ferrografia analítica classifica as partículas com desgaste em 5 grupos, que a gente vai ver aqui, ó. Óxido de ferro causa umidade ou falta de lubrificação. Partículas ferrosas, né? Esfoliação, arrastamento, desgaste abrasivo severo e fadiga de enrolamentos. Temos as não ferrosas, né? Também as mesmas causas. Poeiras e outros contaminantes, exposição a ambientes agressivos, falta de vedação e produtos da degradação do lubrificante, que é a oxidação do lubrificante, degradação por temperatura. Essa coleta deve seguir critérios para que a análise seja confiável, então não é de qualquer jeito, tem a técnica, né? Então, ó, pontos após filtros devem ser evitados, já que eles retiram partículas do lubrificante, que é o papel dele, né? O volume da amostra gira em torno de 100 ml. As partículas magnéticas são colocadas em lâminas para serem observadas no microscópio. No término da inspeção, né, por microscopia óptica, o analista tem como próximo procedimento interpretar os resultados e efetuar sua correlação com os vários tipos de desgaste. Desta forma, são determinados os diversos tipos de problemas existentes, além das recomendações que a equipe de manutenção deve tomar para corrigir o problema. Outro é espectrometria, né? É a análise realizada principalmente para identificar elementos químicos presentes no lubrificante do equipamento, sendo este um método de absorção atômica ou de emissão ótica. Neste procedimento, a amostra de lubrificante é inserida em uma câmara de combustão, onde o material é desintegrado a seu nível atômico, sendo que, desta maneira, é possível identificar a composição química do lubrificante, pois cada elemento possui frequência característica, tornando-se possível sua identificação. Essa análise identifica não só partículas ferrosas, mas também partículas não ferrosas contidas no lubrificante, fazendo com que se obtenha uma análise completa dos elementos químicos presentes no lubrificante. Dá para fazer em campo, né, através de instrumentos portáteis que facilitam a análise. E a terceira é o estudo de vibrações. Isso cada vez vai tornar mais popular. Tem gente surfando essa onda. E realmente é uma onda boa, porque consegue cobrar um custo maior por não ter ainda grande concorrência e entrega um nível de assertividade bastante elevado. Então, a análise de vibração é muito bacana, hein? Essa questão de ferrografia, né, tudo mais, mas o grande aí
né, os grandes adventos são termografia e análise vibracional. Então, ó, ele consegue detectar com o estudo da vibração futuras falhas ou quebras de elementos mecânicos nos equipamentos, de maneira que o monitoramento dessas vibrações faz com que seja possível a realização de uma manutenção programada, reduzindo assim os tempos de parada e os custos com paradas de máquina. Então, muito associado à preditiva. As outras também, né? Então, são todos métodos de preditiva aí. A vibração acontece quando ocorre uma oscilação em torno de uma posição de referência, sendo o resultado de forças dinâmicas que se excitam, fazendo com que a vibração se propague por toda a máquina e por estrutura ligadas a ela. Essa vibração, quando ocorre de forma acentuada, ocasiona fadiga e, por consequência, quebra de componentes do equipamento. Os elementos de máquina possuem uma excitação própria, sendo que cada elemento tem uma vibração característica, o que torna possível identificar através da vibração qual é o elemento da máquina que está apresentando problemas. E é bacana demais, hein? Ajuda muito. Então, dentre as principais fontes de vibração encontradas, né, nos equipamentos, quais são destacadas aqui? Acoplamentos com desalinhamento e rotores desbalanceados. Isso aqui não tem como, né? A olho nu, muitas vezes a gente consegue ver que não está legal ali, está oscilando bastante, né? Está vibrando muito. Rolamentos deteriorados, engrenagens defeituosas, com dentes quebrados, né? Um exemplo, um rolamento danificado, vínculos desajustados e eixos deformados, falta de rigidez e problemas aerodinâmicos ou hidráulicos, cavitação, lubrificação deficiente e folgas excessivas em buchas, desbalanceamento de rotores de motores elétricos e nivelamento do equipamento. Aqui tem uma fotinha, né, do rapaz que coloca ali o sensor de vibração, já com equipamento que vai fazer converter esses dados e dar para ele, né, qual é o tipo de no sistema dele, né, qual é o tipo de elemento ali que está vibrando e está dando problemas. Então, a correção dos fenômenos de vibração pode ocorrer basicamente de três formas: eliminando as fontes causadoras de vibração, executando o alinhamento ou balanceamento dos componentes, realizando apertos de componentes soltos, substituindo componentes e assim vai. De outra forma, isolando partes da máquina com amortecedores ou elementos elásticos. O que eles fazem? Os amortecedores e elementos elásticos eles absorvem a vibração, reduzindo ou até eliminando vibrações. Então, depende da magnitude da mesma, né? E ele vai ou reduzir ou vai anular essas vibrações. Com isso, você não vai ter mais problema por vibração. Terceiro, né, realizando atenuação de respostas de maneira a alterar a estrutura da máquina, geralmente construindo reforços, pontos de apoio, né, para dividir essa vibração e atenuar. Então, o que a vibração faz? Fratura, né? Fratura o material. Então, se fica vibrando muito, ele tem um nível certo nível de elasticidade, né? Mas isso não é tão elevado para os metais, por exemplo. Então, depende do tipo de metal, é lógico. Aqui analisando o motor, vai chegar uma hora que ele vai rachar, né? Rachar é fraturar, vai cisalhar. Parafusos também, os parafusos ali vai danificando, vibrando muito, a porca. O passo do parafuso, a rosca dele, né? Vai vibrando muito, vai desgastando uma hora, ele pode perder, ter um nível de vibração cada vez maior e danificar, soltar, né, peças e dentre outros, né? Você pode desalinhar mais, né? Então já está desalinhado um pouco, vai vibrando mais, você desalinha outros componentes, com isso a sua máquina inteira não está funcionando legal. Tem muitos e muitos problemas que a vibração traz e no fim tudo é perder eficiência ou a máquina parar. A vibração em determinado equipamento é codificada em sinal elétrico pelo sensor, que por sua vez o transmite através de cabos condutores até o coletor analisador. Segundo Coelho e Hansen, a partir daí, o mesmo sinal elétrico é interpretado por um software que, através de um programa, passa a apresentá-lo na forma de sinal no tempo ou espectro de frequência para coleta e análise de dados. Atualmente, sensores de vibração estão disponíveis em 3 modelos no mercado: sensor de deslocamento, de vibração ou sensor de velocidade. Certo, senhores? Para nossa primeira aula em manutenção, né, de equipamentos mecânicos, esse é o conteúdo programado. Espero que mantenham se estudando pelo menos 1 hora por dia. Bons estudos a todos. Qualquer dúvida, estou à disposição na plataforma. Fiquem com Deus e até a nossa próxima web.